Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Abave Talks. Meu nome é Kátia Carneiro, sou estudante da instituição Senac/Marapendi e voluntário na Abave Expo 2025. Gostaria de convidar ao palco a senhora Isabela Braga, trazendo o tema Gestão e Vendas, o equilíbrio para uma agência lucrativa. Meu nome é Isabela Braga, eu sou analista de conteúdo na Monde. A Monde, para quem não conhece, é uma empresa que desenvolveu um sistema de gestão para agências de viagens. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui, sobre como a tecnologia e a gestão ajudam no lucro para as agências. Para a gente ter uma noção, para eu ter uma noção com quem que eu estou conversando, quem que é agente de viagens? Show, tá. Quem que é gestor na agência de viagens? Bastante gente. Todos aqui são é um pouco de tudo, né, na verdade, a gente de viagens é vendedor, é gestor, é financeiro, e é justamente por isso que vocês precisam da tecnologia, né. Tá, deixa eu aprender como que passa isso aqui. Chique. Gente, começando então o conteúdo, eu queria falar um pouco para vocês sobre o destino de muitas das agências de viagens. Eu coloquei ali destino entre aspas, eu falo muitas aspas, porque não precisa ser assim, não precisa ser esse o futuro dos pequenos negócios, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, muitas empresas fecham as portas antes dos 3 anos de existência, né? Encerram as atividades e um dos motivos mais recorrentes, né, que causa o encerramento de atividades é a falta de gestão, gestão financeira, de gestão de, né, de processos. E a gente tem números absolutos de um levantamento da demografia das empresas e estatísticas de empreendedorismo que registrou 210 mil mortes de empresas em 2020. É claro que a gente teve o impacto da pandemia aí, mas justamente por conta da pandemia, a pandemia mostrou o quão frágil essas pequenas empresas estavam, né? Porque se você não consegue passar por um percalço assim, né, por um problema externo, a gente não tem como controlar esses tipos de problemas. E eles afetam muito o turismo, infelizmente, né. Então, a gente tem esse cenário acontecendo nas pequenas empresas, que é do encerramento de atividades, que é de não conseguir se manter, de sobreviver apenas, né, de não ter lucro de fato, na verdade acha que tem lucro, mas quando vai ver tá só pagando conta, tá só, né, um dia após o outro ali tentando. Então como que faz para essas empresas atingirem uma estabilidade de lucro, né? É isso que eu quero falar. Inclusive está aqui entre as recomendações para sobreviver, e eu não usaria essa palavra, né, mas é a palavra usada aqui na fonte do Infomoney, mas para sobreviver, manter as contas bancárias separadas, definir Prolabore, registrar todas as movimentações financeiras e contar com uma ferramenta de gestão para ter o fluxo de caixa. Tudo o que o Monde faz pelas agências de viagens, tá? Então, aqui eu quero passar para vocês os perfis de gestor de agência de viagens que nós, da Monde, conversamos todos os dias e conhecemos. E eu quero ver se vocês vão se identificar com esses perfis. E aqui tem algumas frases, né? Que todo gestor perdido, que é o primeiro perfil, né? Inclusive, vocês vão perceber que eu sou do interior, porque vocês vão. Toda vez que tiver R, eu vou puxar bastante. Perdido, porta. Eu sou do interior de São Paulo. O gestor perdido, o que ele fala, então? Ele fala: minha gestão é uma bagunça, eu não sei por onde começar a organizar, eu tenho medo de errar, de esquecer, de me perder. Eu preciso de uma estrutura mais sólida, eu não sei se a agência deu lucro esse mês, né. E aí esse gestor, na verdade assim, deixa eu voltar aqui, que eu quero que vocês me respondam. Quem que já falou uma dessas frases na agência de viagens? Levanta a mão. Não pode mentir pra mim, tá? Já se sentiu perdido, já se sentiu numa bagunça, já sentiu que não sabia por onde organizar. E o que acontece com esse tipo de gestor? Ele fica angustiado, ele fica preocupado, porque ele acorda no meio da noite: "Será que eu dei retorno para aquele cliente? Será que eu fiz aquele pagamento que eu precisava fazer? Onde que está aquela informação que eu precisava enviar?". É um cenário muito comum dos gestores que chegam até a Monde, eles estão realmente perdidos, né. Eles estão num caos, então não existe processo na agência, existe uma bagunça, que alguns acham que é uma bagunça organizada, mas na minha opinião não é, né. Planilha, informação no Gmail, é WhatsApp. Nossa, é uma bagunça, assim, completa, uma mesa nessa situação aqui, a gente já viu muitas vezes. Caderninho, que ainda tem muito. Tem alguém aqui que usa caderninho ainda para anotar as coisas? Tem. Sempre tem, né, eu tenho vontade de dar um tapa em vocês, toda vez que vocês falam isso para mim. E aí, gente, o que acontece? O negócio
do gestor perdido, ele é muito frágil. Então, se acontece um problema externo, como eu falei, a pandemia, uma mudança climática, deu um rolo político, qualquer coisa, essa sua agência não sobrevive, né? Ela vai fechar as portas porque não tem estrutura para manter a agência funcionando. E aí, ele fica muitíssimo bravo, esse gestor perdido, né? Ele fica realmente sem saber por onde começar, sem saber o que fazer. E aí, como que a gente sai? Então, que aqui eu quero passar uma parte bem prática para vocês, né? Eu quero mostrar o problema e tentar passar a solução. Como que sai do gestor perdido para o gestor organizado? Primeira coisa, a gente tem que criar uma fonte da verdade na agência de vocês. Porque quando vocês têm dados espalhados, esses dados eles estão incompletos, esses dados eles não são seguros. Esses dados, eu estava conversando com uma agência hoje de manhã que falou que o Gmail teve uma atualizou e ela perdeu um monte de informação de anexo que ela tinha, de fatura, de coisa de cliente, perdeu. Se seu computador explode, onde que tá cheio de informação de cliente lá, tá cheio de informação da agência, o que você vai fazer? Você perdeu, você não tem verdade, você não tem estrutura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a criar essa fonte, né? É que tem uma cliente nossa, que é a Elisa da M, consultora em viagens, que ela fala que o Tarefas ajuda ela a organizar a mente, a definir prazos e ela consulta todos os dias para se guiar no que ela precisa fazer. O Tarefas é um recurso do Monde. Eu gosto muito desse depoimento da Elisa, porque a Elisa ela contratou o Monde há 3 anos e ela falou que foi uma recomendação do terapeuta dela. Porque ela estava muito louca das ideias já, perdida, né? Porque esse era o perfil dela, ela é home office, né? E ela estava perdida e falou: olha, eu tô olhando um sistema porque eu acho que eu preciso tirar um pouco da minha cabeça e colocar num outro lugar. E é isso que o Monde faz. Então a gente tem depoimento dela falando que o Monde trouxe tranquilidade, paz para ela, que é um dos pilares de ter tecnologia e sistematização. É você ficar em paz, que o seu negócio ele está funcionando, tá? Isso não sou eu falando, né? Que a gente veste a camisa da Monde aqui e fala, lógico que ela vai tentar vender o peixe dela, né? Mas tá aí a nossa cliente falando, tem mais de 7.000 para falar para vocês também. E aí a gente cria uns cenários aqui agora de como criar fonte da verdade na sua agência de viagens. Essa tela aqui é o cadastro de pessoas do Monde. E aí, vamos imaginar um cenário que você está realizando o primeiro atendimento ao cliente. Ele chegou na agência, ele chegou pelo WhatsApp, ele chegou pelo Instagram. Você vai colocar tudo dentro do Monde. Porque entrou no Monde, não tem como perder. Entrou no Monde, tem backup. O sistema é em nuvem, então todas as informações estão seguras. Não tem chance de, aconteceu um negócio no meu computador, cadê o cadastro do meu cliente? Está no Monde. Você acessa de outro computador, você acessa do seu celular, a informação tá lá. Então a gente está criando a fonte da verdade. Eu preciso saber quem vai embarcar, porque eu quero fazer uma etapa de pré-embarque, eu quero enviar um checklist, eu quero me relacionar em todos os pontos de contato com o cliente. É só acessar em poucos cliques no Monde, você tem essa informação confiável e completa que se linka com o cadastro. Então você sabe quem está embarcando, para onde, com quem, né, o que vai fazer, o que comprou na sua agência, quando que vai, enfim, toda a informação você tem estruturada no sistema, tá? Aí, quem que se identificou com o perfil perdido? Levanta a mão, sem mentir. Eu acho que eles estão meio mentirosos. Vocês vão ter que se identificar com um dos 3. Até eu quero todo mundo levante a mão até o final. Aí a gente vai para o gestor centralizador. Quais são as palavras, as frases-chave desse gestor, né? A agência funciona porque eu faço funcionar, mas eu estou no meu limite, né? Eu não consigo crescer mais do que isso, eu não tenho mais braço, né? Eu faço tudo aqui, eu não consigo tirar férias, se eu ficar doente a agência para. Eu quero contratar, mas eu não tenho tempo para treinar, eu estou sobrecarregado e principalmente tudo é muito manual. Tudo é muito manual. Esse eu acho que é o perfil que eu mais converso em feira, assim, da pessoa falar, nossa, eu tô aqui hoje, eu vim para a Bave, mas eu tô preocupadíssimo com o que está acontecendo na agência. É difícil eu me desligar, porque eu não sei como os processos vão rolar. Isso é uma falha enorme em várias camadas, né, de uma agência de viagens, de uma empresa no geral. Porque como que você não consegue se desligar do seu negócio? Você precisa ter tempo para você precisa ter tempo para estratégia, você precisa ter tempo, nem que seja um tempo ocioso para ser mais criativo, né? E aí, o gestor centralizador, ele não tem esse tempo, né? E o que que acontece? O gestor centralizador, ele até conseguiu uma rotina um pouco mais séria ali, um controle mais básico. Ele sabe o que ele está pagando, ele sabe o que ele está recebendo, ele faz as vendas dele. Só que o custo disso é todo o tempo do dia. Então, tem gestor que trabalha 12 horas por dia e fala, precisava trabalhar 16, porque eu não estou dando conta. Você não vai, você pode continuar aumentando o número de horas de trabalho, você vai continuar perdido, você vai continuar sobrecarregado. Porque você não organizou a sua gestão, né, com tecnologia.
Ele tá trabalhando de noite, ó, coitada, que nem essa sofrida aqui. Ele não consegue delegar, então ele centraliza, porque ele não tem confiança em delegar as informações, porque: "Ai, como que meu funcionário vai fazer? O que que ele vai acessar? Não é perigoso ele acessar isso aqui? Ah, essa informação financeira". E aí ele fica assim: "É melhor ficar tudo na minha mão, que eu pelo menos eu tenho controle". Mas desse jeito não tem como escalar, né. E ele mistura a rotina de pessoal com a rotina de trabalho, porque é quando dá tempo. Ai, gente, agora que eu percebi que eu tenho uma intérprete, nossa, eu tô muito chique. Desculpa, moça, eu fez você se perder. Até eu me perdi. Então, como que a gente identifica o gestor centralizador? Essa é a nossa analista, ela está aqui inclusive no evento com a gente. Ela diz que em muitos casos o gestor, ele centraliza o operacional, porque ele não tem um método de gestão de confiança para ele poder delegar, para ele poder acompanhar, para ele se sentir tranquilo em passar informações para a equipe, né? Então, às vezes tem gestor que tem equipe e não delega, né. E delegar também não precisa ser só para pessoas, mas também para tecnologia, mas para isso você precisa confiar no sistema que você está contratando. Confiar que é um sistema, é um processo de sistematização que faz sentido para sua agência de viagens, que é confiável, que é uma empresa confiável que você vai trabalhar, tem todos esses pontos, né. E aí como que o Monde ajuda o gestor centralizador a sair desse cenário, né, com liberdade e colaboração, porque o Monde é uma plataforma que vai criar processos, né. Eu sempre uso essa palavra, o Monde ajuda a criar sistematização, porque você precisa saber de onde vem a informação, para onde ela vai, o que você faz com essa informação. Tudo isso é importante para um negócio, para uma agência de viagens. Você tem que enxergar o seu negócio, você não pode ficar no escuro o tempo todo, né. E aí no Monde a gente tem permissões de acesso, que é um recurso muito legal para o gestor restringir, né, o acesso dos colaboradores. Então eu não quero que a Isabela acesse essa informação financeira, eu não quero que a Isabela altere essa informação de venda. Tá bom, é só você colocar no Monde que ele não vai conseguir acessar. Então ele tem autonomia para trabalhar sem te encher o saco, sem te prejudicar, sem ficar o tempo todo de 15 minutos pedindo para você mandar uma informação para ele que está numa planilha, liberar uma planilha aqui, não sei o quê. Não, no Monte você já criou o processo, agora é só o seu funcionário trabalhar, né. O log que mostra, quem alterou no sistema alguma informação, quando, né, quem foi que alterou. A gente tem as informações em nuvem, como eu falei, com backup todos os dias. O tarefas e o anexo, tem muita agência que deixa anexo espalhado em um monte de computador, no Gmail, como eu falei, no WhatsApp. E aí, se precisa de uma informação, fica difícil de encontrar, toma tempo. Se acontece uma atualização no computador, no celular, no Gmail, perde aquele monte de anexo importante. Isso não pode acontecer, né? E o Monde ajuda, resumindo, né, a criar processos sistematizados, então. Aí, gente, aqui tem de novo a Elisa, ai, amo ela. A automação, ela te dá mais liberdade e mais tempo para você pensar na sua área estratégica. Por que que a palavra automação é tão importante pra gente? Porque a automação se liga à tecnologia, a automação faz vocês ganharem tempo. E eu sei que uma coisa que falta na vida da agência de viagens é tempo, vocês não têm tempo, porque vocês fazem muitas coisas, né, muitos processos, têm muitas tarefas. Então a gente tem integração com mais de 90 fornecedores, então você fez a venda no portal do fornecedor, importa para dentro do Monde, os relatórios já são automaticamente preenchidos, você já tem a gestão financeira, a gestão de venda sendo feita. Então é uma coisa que vai economizar muito do seu tempo para você focar na estratégia, na parte tática, no planejamento do seu negócio, né. E a Elisa fala isso aqui, né, que para ela a importação é uma facilidade enorme, porque ela consegue fazer o fluxo de caixa, controlar entradas e saídas, e já gerar o contrato, né, integração ponto altíssimo. O contrato, você fez a importação, o Monde gera o contrato para você mandar para o cliente, tem integração com o PJ Bank para você fazer a emissão de boleto, né, de forma automática. Então são coisas que já vão poupando horas na sua rotina, né. E aí quem que se identificou com o gestor centralizador aí? Levanta a mão. Tá, tem um pouquinho mais de gestor centralizador. E agora o último gestor, que seria o sonho, né, que eu queria que todos vocês fossem, que é o gestor estrategista, que é quando a operação está controlada, a gestão está sendo feita, então as coisas estão caminhando, só que agora esse gestor ele quer enxergar as oportunidades de lucro, né. Onde que eu posso ganhar mais dinheiro, né. Esse gestor ele está com a visão no futuro, ele está com visão em métricas, em estatísticas. Opa. E ele está com visão em crescimento, em escalar. É isso que esse gestor quer, né. Como que o Monde ajuda o gestor estrategista, então? Primeiro, inteligência de atendimento. Então, um cliente volta para comprar com a sua agência, se você tem as suas informações todas espalhadas no caderninho, na planilha, quando ele volta, você não sabe quem é essa pessoa.
você pode ter oferecido o melhor atendimento da vida dele a primeira vez. Só que na segunda vez, se você for pedir todas as informações de novo, se você não personalizar aquele contato, a experiência vai ser ruim. Então, a inteligência de atendimento é muito importante. O Monde oferece isso, né? Então, você sabe para onde ele foi, quando ele foi, com quem ele foi, né? Quais são os interesses que ele tem, as necessidades. Às vezes tem uma restrição alimentar, restrição de mobilidade. Às vezes precisa saber ali que o filho é autista ou que leva o pet na viagem, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, onde ele gosta de se hospedar. Você já tem toda essa informação na sua mão, né? Para cuidar do seu cliente, para personalizar o atendimento. Que mais? Ai, passei, amigo. A gente tem também a inteligência de marketing. Então, vocês vão perceber que o Monde é muito completo, né? Você consegue fazer segmentação de marketing no Monde. Ah, quais segmentações? Aqui é ouro aí. Quem tiver, presta bastante atenção, que isso daqui é muito importante para aumentar a lucratividade. Ah, eu quero vender novamente para quem já comprou cruzeiro. Ah, e lançaram as companhias marítimas lançaram a temporada de cruzeiro no Brasil. Vamos filtrar no Monde quem já comprou o cruzeiro. Vamos fazer uma campanha segmentada para esse pessoal, com intenção, com objetivo, que tem muito mais chance de fechar. Ah, eu quero filtrar no Monde as cabines que eu vendi esse ano de cruzeiro, que eu quero aumentar o meu ticket médio, oferecendo pacote de bebida, oferecendo internet. Eu quero que o meu cliente gaste mais na agência antes de chegar ao destino, né? Seja qual for o produto que ele tenha comprado. Dá para fazer isso com o Monde para aumentar também a lucratividade. Réveillon, a mesma coisa. Quem viaja nesse período de Réveillon, lá no meio do ano, você vai começar a fazer campanha com esse pessoal. E a informação para fazer essa campanha está dentro do Monde. Aniversariantes. Muitos agentes clientes nossos fazem campanhas de aniversário, filtram no Monde quem está fazendo aniversário no próximo mês, e aí fazem um contato muito intencional de venda para o aniversário. Tem algumas agências que fazem até um voucher, né? Tem uma página no site específico para uma campanha de aniversário. Mas para fazer a estratégia, você precisa do dado, né? E o dado está no Monde. A gente tem também uma campanha muito legal, que é a campanha de pessoas que não compram há 1 ano ou mais. Você entra lá no Monde, você vai filtrar, essa pessoa comprou ano passado, esse ano ela não voltou para comprar. E a gente sabe, pelas pesquisas, que o brasileiro viaja em média 4,7 vezes por ano. Então, se o seu cliente está comprando uma vez e desaparecendo, você está fazendo alguma coisa errada no seu processo de trabalho. Ele tinha que estar voltando. Pode ser uma falha no seu atendimento, pode ser uma falha de não aparecer mais vezes para ser lembrado, né? Então, no Monte, você filtra lá, ó, toda essa galera aqui, todos esses cadastros não compram há mais de 1 ano. Qual que foi a última viagem? Quase que eu perco o passador. Qual que foi a última viagem que ele fez? Como que eu posso segmentar essa galera para fazer um comunicado muito específico? Pode ser um e-mail marketing, é uma lista de transmissão, né? Pode ser enviar um conteúdo específico para cada pessoa. Assim, são ações de prospecção com um grupo muito nichado que vocês podem trabalhar, né? Eu não lembro por que eu coloquei essa moça, se tinha mais alguma ação. Vou pular ela. Aí a gente vai para inteligência financeira, que é o forte do Monde, né? E é o que as agências, é a hora que vocês ficam muito tristes, né? Porque ninguém quer fazer gestão financeira, infelizmente. Mas se não fizer gestão financeira, não adianta vender. Pode vender o quanto vocês quiserem, que vocês vão estar faturando e não lucrando de fato, né? No Monde, dá para programar contas fixas para vocês terem previsibilidade. Se eu perguntar aqui, quem sabe como que estão os custos fixos da agência em dezembro? Quem que sabe? Precisava saber, todo mundo precisava saber. Por quê? Tem que ter previsibilidade, gente, tem que ter projeção financeira. Porque aí, sabendo o seu custo fixo, você sabe o seu ponto de equilíbrio. Quanto que eu tenho que vender para cobrir meus custos fixos? No Monde, você enxerga isso num relatório fácil, em segundos, né? É o plano de contas. Quem que tem plano de conta aqui? Que é aquele plano que a gente cria de categorias de despesa e de receita para ter uma meta de gastos. 3 pessoas apenas. No Monde tem também o plano de contas. Então, o sistema, toda a informação que entra no sistema, ele já alimenta vários relatórios. Então, entrou uma informação lá financeira, já vai criando o seu plano de contas. É isso que você gasta nessa categoria de despesa, é isso que você gasta com marketing, é isso que você gasta com despesa administrativa, é isso que você gasta com seu funcionário. Aí você vai criando um histórico para fazer um comparativo também. Janeiro eu gastei isso, fevereiro eu gastei isso, quais foram as variações, o que mudou. É tudo análise estratégica, né? Aí eu pulei um. E conciliação de fatura de forma automática. A fatura é um ponto muito importante para as agências, né? Porque assim, conferir manualmente toma tempo. Não conferir, vocês correm o risco de perder dinheiro, né? Às vezes não recebe algum valor, acontece, né? Os fornecedores usam muitos sistemas, erros acontecem.
Então, no Monde, a gente já tem integração com os principais fornecedores para conferência automática de fatura. Então, colocou lá o arquivo do fornecedor, o Monde vai fazer para você a conferência automática e te mostrar as inconsistências. Vai ter depoimento aqui mais para frente de cliente nosso falando que ia deixar de ganhar R$ 500, por exemplo, que é mais do que a mensalidade do Monde, e o Monde apontou ali o erro para ele poder reaver esses valores, né? Então, o que que o Mundi faz pela gestão financeira, né, num resumo? É analisar padrão de gasto, tendência e garantir um fluxo de caixa saudável. É isso que vocês têm que fazer, né? Aqui acho que não vai dar para ler, mas tem um depoimento de um cliente nosso, e eu vou ler só o finalzinho aqui que eu acho muito importante. Ele é cliente desde 2012 e eu perguntei para ele, o que que ele diria para uma agência de viagens que ainda vive o cenário que ele vivia antes do Mundi, lá em 2012, né? Aí ele me perguntou se existia ainda. Eu falei, existe. Muita agência ainda que não tem nenhum tipo de sistema, né? E ele falou que é impossível você chegar a algum lugar sem ter uma parceria com um back-office de qualidade, com um sistema de qualidade, né? E tem que ser um sistema específico para agências de viagens, isso é um ponto importante da Monde. Monde nasceu dentro de uma agência de viagens, o nosso diretor é agente de viagens há mais de 25 anos, tem agência lá no interior onde eu moro, em Americana. Então, o Monde nasceu da necessidade dele como agente de viagens. Então, todo o nosso sistema é o único mercado que a gente trabalha, são vocês, agentes de viagens, tá? E aí eu tenho 6 perguntinhas aqui, vocês podem responder, depois vocês passam lá no stand também para a gente conversar, mas é para vocês refletirem, né? Como que tá a situação de vocês aí. Você acorda de noite preocupado com algo que pode ter ficado pendente na sua agência? Então, esqueci de dar um retorno, esqueci de mandar uma mensagem para o cliente que eu precisava mandar, eu esqueci de pagar uma conta, eu acho que eu vou ter que pagar juros porque eu esqueci aquele pagamento. Vocês acordam com problemas na cabeça? Se você ficar 7 dias fora da agência, a agência vai girar tranquilo, quando você voltar vai estar tudo bonitinho, seus funcionários vão ter conseguido dar sequência nos atendimentos, nos processos. Você sabe hoje a sua margem por produto e por fornecedor? Quanto você está recebendo por produto? Quanto você está recebendo por fornecedor? É rentável para o seu negócio realmente ou está gerando muito esforço e pouco resultado? Seu funil de atendimento tem etapas claras e tarefas com prazos? As etapas você pode criar dentro do Mundi, né? Para qualquer um poder trabalhar o atendimento relevante, né? O seu fluxo de caixa dos próximos 30 dias está projetado? Você sabe como que vai estar os custos fixos e variáveis da sua agência em 30 dias? E você roda a campanha de reativação e segmentadas a partir de uma base de oportunidades? Ou seja, campanha para quem está voltando de viagem, para você colher o feedback, campanha para quem não compra há 1 ano ou mais, campanha para quem entrou em contato com a agência e não fechou. A gente fala que são campanhas de motivo de perda, né? A pessoa entrou em contato, o seu marketing conseguiu atrair esse lead, né, essa oportunidade, mas a pessoa não fechou por alguma razão. Você só abandona esse contato ou você roda uma campanha de nutrição? Que dá para fazer tendo dados que você encontra no Monde, tá? Então, depois vocês respondem e reflitam sobre isso aqui. Se não estiver fazendo nada disso aqui, o problema tá sério já, tá? Agora, gente, eu vou passar para vocês rapidinho um checklist. Depois, inclusive, vocês vão encontrar um mapa do sucesso aqui no nosso stand. A gente está bem aqui na frente, o stand da Monde. É um mapa de sucesso que é realmente um passo a passo do que vocês têm que fazer para melhorar todos os pilares da agência. Quais são os pilares? Além de vendas, que é a protagonista das agências, que eu sei que vocês querem vender, todo mundo precisa vender, vender super legal. Mas além de vendas, a gente tem gestão e gestão financeira também, né? Tem que ter o equilíbrio entre essas áreas. No pilar de vendas, vendas, ela não é uma coisa que só acontece. Vendas é método, vendas é você que está no controle, né? Não é esperar cair do céu, os clientes. Você consegue trabalhar com previsibilidade nas vendas, né? E como que o Monde ajuda nisso? O que que a gente cria para vocês de cenários, né? Primeiro, segurança. Segurança é fazer certo, é confiar nos seus dados, é ter informação. Como que você faz isso? Tendo uma base única de oportunidades, né? Que você consegue com o cadastro que eu mostrei para vocês. Tendo um funil com etapas de atendimento e follow-up, que você também faz no Monde com o recurso de tarefas. Registrando cada venda e tendo um checklist de entrega para garantir a relevância. Todo mundo precisa receber o mesmo atendimento. Esse cliente recebeu um atendimento top e o próximo recebeu um atendimento ruim porque você falhou, né, em alguma parte do atendimento. Tem que ter um mapeamento muito claro. Métricas de oportunidades ativas, de ticket médio, de conversão e de motivos de perda. Tudo isso você consegue encontrar no Monde, né? Fazendo a integração com os 90 fornecedores que a gente tem, né, analisando os relatórios, você consegue saber tudo isso aqui. São métricas importantíssimas para as vendas, tá?
Aí na qualidade de vida, que é um outro pilar que a gente defende muito na Monde, que é a gente tem que te dar tempo para cuidar de outras áreas da sua vida. A sua família é importante, a sua vida é importante, a sua vida fora do trabalho é importante. Então tem que ter uma tecnologia te auxiliando para que você tenha tempo. E aí, a qualidade de vida é fazer junto. É você e a tecnologia andando de mãos dadas, né? Como? Tem um histórico do cliente completo, que aí qualquer pessoa pode atender. Você não está na agência, o seu funcionário pode dar sequência e vai manter a mesma relevância. Tarefas padronizadas por etapa e funil para delegar com controle. Você pode passar a tarefa para um funcionário e acompanhar com bastante controle. Rotina de recompra, de falar com quem voltou de viagem e com inativos, tá? Porque aí você trabalha um processo circular, você não precisa ficar sempre atraindo novas oportunidades. Você está trabalhando com quem já conhece sua agência, com quem já comprou, com quem tem interesse, né, no que você tem para oferecer. Aí a otimização é escalar, é fazer mais. É o que o gestor estrategista quer, né? Ele quer subir, ele quer escalar. Como que faz isso? Com segmentação mais avançada, que dá para fazer no Monde. Preferências de destino, de tipo de produto, últimas compras, há quanto tempo não compra, o que que é interessante para aquela pessoa, o que que não é, qual que é o tipo de hotel que ela tem interesse, qual que é o tipo de destino que é do interesse dela. Então, são análises mais aprofundadas. Motivos de perda e origem do lead medidos em todos os atendimentos. Não fechou por quê? Foi falha de atendimento? Foi falha no processo de marketing, de trazer um lead desqualificado? Por que que não fechou? Né, tem que ter um motivo, a gente não converte 100%, né, infelizmente. A gente tem que medir por que que não está convertendo. O cross-sell e o upsell baseados no perfil no histórico. Gente, cross-sell é quando você adiciona produtos a uma venda que já aconteceu. A pessoa já comprou e você vai adicionar ali um pacote de bebida, um passeio, um ingresso, um seguro viagem. Tá? Como que você sabe que essa pessoa não comprou o seguro viagem? Você filtra no Monde, perto do embarque. Aí você vai falar: olha, esse grupo de pessoas não adquiriu o seguro viagem. É um produto muito rentável para a agência, é um produto que você pode adicionar a uma compra que já aconteceu, né, para aumentar o seu ticket médio. E o upsell é você convencer o cliente, né, convidá-lo a comprar um produto de categoria superior, mais caro, né, que faça sentido para o perfil dele. Às vezes é um cliente que está lá no Monde registrado. Olha, ele viaja muito com a esposa. E a esposa adora hotel com vista bonita. Não gosta de acordar com vista para a parede. E aí, você colocou ele num quarto horrível, que ele está com a vista para uma parede, para o nada, assim. Então, o outro quarto é um pouco mais caro. Ou cabine de cruzeiro. Pegar uma com varanda, é um pouquinho mais caro, só que pelo perfil dele, pelo perfil da esposa dele, pelo que eles gostam de fazer, muito provavelmente ele vai comprar o produto de categoria superior. E aí você ganha enriquecendo a viagem do seu cliente, né? E aí tem um outro depoimento aqui de uma cliente nossa, essa cliente de mais de 12 anos, que ela fala sobre o ganho com o Monde, né? Eu perguntei para ela o que que ela acha que ela ganha usando o sistema. Ganha mesmo no sentido de financeiro, no sentido de tempo, o que que ela ganha, né? Ela falou que ela não consegue nem mensurar o quanto ela ganha apenas por ter o histórico, né? Porque às vezes o cliente reclama do valor, às vezes quer que vocês tirem um pouco uma taxa aqui, quer que brigar com a internet por preço, quer fazer leilão. Só que aí você tem um histórico, você tem personalização, você conhece aquela pessoa, né? E isso, essa trajetória, você acompanha pelo Monde, né? Tendo o processo de sistematização dentro do sistema. E aí, no pilar financeiro, então, vender e lucrar são coisas diferentes, é uma coisa que vocês têm que ter na cabeça muito claro, tá? Você pode vender, vender, vender e tá só faturando. A hora que você vai analisar as oportunidades, a rentabilidade é baixa, o esforço é enorme e não está trazendo resultado para sua agência, né? Então, como que a gente garante o fazer certo no pilar financeiro, né? É mapear os custos fixos e variáveis de cada venda, tá? Isso você faz dentro do Monde. É registrar as entradas e saídas por venda. Então, fez a integração, o Monde já vai fazer o registro das entradas e saídas. Você não precisa fazer isso mais manualmente, não precisa fazer isso na mão. O sistema faz isso automática para você e você sabe. A projeção simples do caixa para os próximos 30 dias. O Monde, conforme é alimentado pelas integrações, pelas informações que entram no sistema, já vai criando a projeção para vocês nos relatórios. Então também não precisa fazer nada na mão, não é uma folha em branco que nem as planilhas, tá? Entrou a informação no sistema, alimenta várias áreas. E aí o fazer junto, né? Qualidade de vida no financeiro. Programar contas recorrentes, tá? Por quê? Um monte você programou a conta lá, próximo mês essa conta existe de novo? É um aluguel, é a mensalidade do Monde, é a mensalidade de um outro sistema que vocês usam? O sistema automaticamente vai cuidando para sua parte financeira
fazer sentido, tá? Então, a conta já vai estar lá todos os meses bonitinha e não perdeu tempo para ficar fazendo de novo, né? Você está fazendo junto com o sistema aqui no caso. Plano de contas e metas bem definidos, para você saber até onde você pode gastar, não passar para não ter problemas, né, no caixa. A conciliação de faturas e recebimentos com tecnologia para você fazer isso em menos tempo, então você está fazendo junto com a tecnologia, não está fazendo manual. Estava conversando com uma agente também que falou que o financeiro dela faz na mão, a conferência de fatura leva um tempão, daí você não precisa mais ser assim, né. E a otimização que é escalar, né, então, detalhar o plano de contas por centro de custo, então tá, esse gasto aqui é dessa área da agência, foi desse projeto, foi desse momento. O que que ele gerou de resultado, né. O orçado versus o realizado em projeções trimestrais também é muito importante. Quanto você imaginou que ia gastar, quanto você gastou de fato. Quanto você imaginou que ia receber, quanto você recebeu de fato, né, fazer esse tipo de comparativo. Fornecedores e produtos mais rentáveis, então saber o que está te dando mais resultado com menos esforço. Tem produto que não vale a pena vender, né, tem produto que vai te gerar um esforço enorme de trabalho, quando você vai ver a rentabilidade dele é muito baixa. Mesma coisa, tem fornecedor que vocês precisam avaliar o que que é melhor em termos de resultado para sua agência, né. E aí, por último, para a gente já ir encaminhando para o final aqui, a gente tem o pilar de gestão. Então são os processos que garantem consistência, né, para o dono ter tempo para pensar, para o dono ter tempo para agir na parte estratégica. Vale dizer, que é uma coisa muito importante, que quais são os pilares da gestão, né? É o operacional, o tático e o estratégico. Vocês muitas vezes estão presos no operacional. Então é fazendo planilha, é analisando planilha, é aquela briga com o caderninho, com, né, aquela bagunça de informações. E aí quando eu falo e o tático, cadê o planejamento do que vocês vão fazer no mês que vem? Cadê o planejamento das ações de prospecção que vocês vão fazer no próximo mês? Cadê o planejamento de treinamento que vocês vão fazer? De viagem que vocês vão fazer? Do tempo que vocês vão tirar? Não tem. Por quê? Parte tática está abandonada. A parte estratégica, então, que é esse monte de coisa que eu estou mostrando para vocês, que precisa ter tempo para colocar em prática, vocês não têm, porque está preso lá no operacional, tá? Então, como que a gente sai dessa prisão operacional, né? A gente cria uma rotina para o gestor de conferência diária, né, de contas a pagar e receber. O gestor vai atuar como um gestor, analisando o financeiro da agência dele. As contas pessoais e profissionais vão ficar separadas, então você vai controlar suas contas pessoais em um outro sistema, no que você quiser, na planilha, nesses sistemas de aplicativo. E no Monde vai ser só as coisas da agência. Tem muita gente de viagens que mistura. Tira dinheiro do caixa para pagar a escola do filho, tira dinheiro do caixa para pagar a parcela do carro. A hora que vê, tá cheio de buraco no caixa e não sabe para onde que o dinheiro tá indo, né. Prolabore também tem que estar fixo, tem que ter uma retirada fixa, tá, não pode ficar tirando toda hora que vocês têm uma necessidade pessoal. E os processos básicos bem documentados, aí é mapear mesmo, de onde como que é o seu processo de atendimento, tá, é assim que eu faço, é assim que vem o cliente, ele vem do Instagram, quando ele vem do Instagram, é assim que a gente responde, quando ele vem direto de indicação, é assim que é o atendimento, a gente pula tal etapa. O financeiro, a análise que eu faço uma vez por semana é essa, eu faço conciliação bancária no final da semana, então isso é mapear processos. O processo já existe, vocês já estão fazendo, vocês só precisam que ele esteja documentado, tá? Qualidade de vida na gestão é distribuir as responsabilidades para a tecnologia e para os seus funcionários. Você vai pegar lá, tá, no marketing são essas responsabilidades que eu tenho. O que que eu posso delegar para uma tecnologia? O que que eu posso delegar para uma outra pessoa? Ah, no vendas são esses os processos que eu executo, as atividades que eu executo. O que que dá para eu otimizar? Ah, dá para usar um monte para fazer a integração, que aí eu não preciso fazer a gestão das vendas na minha mão. Eu faço já no sistema. Financeiro é a mesma coisa. Quais são as tarefas que eu executo no financeiro? Ah, preciso fazer conferência de fatura, preciso fazer emissão de boleto, preciso fazer emissão de nota fiscal. Tudo isso você faz automático no sistema Monde. Então já poupou muito do seu tempo para você focar em outras áreas, tá? Plano de comissão sobre receita com regras claras. Monde tem plano de comissão automático, então você só define as regras, o sistema vai fazer o cálculo para você, né? Outra coisa que você não precisa perder tempo. Reunião semanal de 30 minutos com metas visíveis. Quando você otimiza, você tem tempo para fazer as reuniões, tem tempo para falar: "Ó, essa é a nossa meta do próximo mês, é isso que a gente quer alcançar, a gente quer passar da conversão de 18 para 20%, a gente quer, converter esses motivos de perda que, né, a agência falou que ia o cliente falou que ia fechar no futuro, o cliente não fechou por custo. Esses contatos eu quero converter pelo menos 20%.
Então são metas que você vai colocando e você alcança se você tiver tempo para se programar, né. Definir uma linha base média dos últimos 3 meses, aqui é o fazer mais, né. Então é você fazer um comparativo, como foram os meses passados, o que você quer para os meses futuros. Dá para a gente colocar uma meta de escalar que faça sentido, não adianta ser uma coisa mirabolante, né, precisa ser baseado na realidade da agência. Subir a meta em pequenos degraus, que é o que eu falei, né, a conversão era 18, vamos subir para 20, como que a gente faz isso? Ligar cada meta a um treino específico. Então tá, a meta é aumentar a conversão. O treino específico vai ser: vamos fazer um treinamento todo semestre, o semestre não é muito longe, né? Todo mês, de objeções. Vamos mapear o nosso atendimento para ver onde a gente está falhando, onde está escapando, que momento que a gente perde esse cliente. Como que a gente faz para não perder ele nesse momento, né? Isso são treinos específicos. E aí, aqui tem aqui que é o depoimento da Renata falando sobre o fechamento e a conferência, né. Ela falou que teria perdido muito dinheiro sem o Monde, que, eu pulei um? Não, tá certo. O Monte facilita a nossa vida, o fechamento, essa conferência, eu vou te dizer, teríamos perdido muito dinheiro sem ele. Agora, você já parou para pensar que há muitos gestores perdendo dinheiro por não conferirem suas faturas e por não terem um sistema que ajude nesse processo? Então, o lucro, gente, ele não é só vender. O lucro é você deixar de perder dinheiro também, é deixar de perder tempo, porque o seu tempo ele podia ser convertido em coisas mais lucrativas. Se você perde ele no operacional, é como se você estivesse perdendo dinheiro. Se você perde por não receber uma receita, um over, um incentivo, você está perdendo, é como rasgar dinheiro, né. Então na agência a gente tem que tomar cuidado com o buraco das despesas. Às vezes está entrando receita, mas está saindo muito mais do que está entrando. É esse desequilíbrio que muitas vezes faz as empresas fecharem as portas, e vocês demoram para perceber que esse desequilíbrio está acontecendo, né. E aí ela falou aqui, que o monte tem sido muito significativo para ela, né, porque tem erros de R$ 500 em fatura. Ela falou: "Se fazer as contas a cada 10 dias tiver um erro desse tamanho numa fatura, no final do ano era dinheiro que podia estar no caixa". E tem gestores que ainda não entendem por que não estão obtendo os resultados. Então não é a Isabela da Monte falando, tá? É a Renata Calil, dona de agência de viagens, que está com o Monde há mais de 12 anos e entende que o processo de gestão, né, o processo de lucro é um método que também envolve a gestão financeira, também envolve a gestão de processos, um mapeamento de processos, né. Gente, olha, terminei dentro do prazo, faltando 6 minutinhos ainda. Eu quero agradecer a todos que assistiram, tá. Nós estamos com o stand aqui, lembrando, bem na frente, estamos com a equipe comercial. Nosso stand tá ali, ó. Eu estou apontando, vocês não vão ver, mas tá bem aqui na diagonal. A gente tá com a equipe comercial aqui, então eu acho, para quem não tem sistema, quem que não tem nenhum tipo de sistema aqui? Não usa nada, usa planilha e caderninho. Então vocês, obrigação passar lá no estande, pelo menos para conversar, para entender as soluções que o sistema pode trazer para vocês. Não é um bicho de 7 cabeças usar o sistema, não é uma mensalidade absurda, é uma coisa que cabe no orçamento de vocês, que eu tenho certeza que vai mudar a rotina para melhor, tá? Vai otimizar muitos processos, vai trazer tempo, vai trazer qualidade de vida, vai trazer segurança. Aqui foi só assim, né, eu falei muito brevemente, mas o Monde é um sistema muito robusto, há 16 anos no mercado, com uma equipe de mais de 50 funcionários. Então nós temos estrutura para atendê-los muito bem, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada, espero que tenham gostado e passem no nosso stand, tá bom? Tchau, tchau.